Eu Ok. vou hoje inaugurar, Bruninho, depois você faz a sua. Boa. Qual que é a diferença de viking e nórdico? Uma questão bem interessante. O termo viking, a palavra viking, ela se referia nas inscrições rúnicas, em algumas crônicas históricas da Alta Idade Média, é uma atividade, geralmente uma atividade náutica, onde pessoas se deslocavam para fazer pirataria, para participar de guerras e outros tipos de eventos, mas essencialmente pirataria. Dá para dizer, até em certo sentido, que o termo viking ele é muito parecido com pirata. Era uma espécie de pirata. O problema é que durante o século XIX, muito tempo depois de que essa história já estava sendo recuperada, traduzida, né, já há algumas décadas, alguns arqueólogos, um arqueólogo dinamarquês, o Jens Bichum, e na década de 1860, ele começou a utilizar o termo viking no sentido de sinônimo para todas as populações nórdicas. Então, aquelas sociedades nórdicas que existiam nesse período da Alta Idade Média, ela começa a ser confundida com essa palavra. Então, você usa ela, começa a ser usada genericamente na academia, depois na mídia, na arte, de maneira geral. Então, os vikings, né? Nós somos os vikings da Dinamarca, nós somos os vikings da Groenlândia, né? Essa série Vikings Valhalla, mais recente, agora com 2 temporadas, ela radicaliza isso. Todo mundo é viking. Né? O viking da Suécia, o viking da Dinamarca, o viking da Groenlândia, todo mundo usa isso como identidade. Né? A palavra viking não era usada como identidade. Ninguém falava, eu sou um viking. Né? Você tinha usos locais, né? Por exemplo, os daneses, os danes. Né? Isso era uma identidade. Então, os nórdicos que moravam no sul da Escandinávia, na região da Dinamarca, eles usavam como identidade, eu sou um danês. Mas nunca um viking. Agora, um danês que ia numa expedição pirata, por exemplo, de incursão predadora para a Inglaterra, ele, em alguma fonte, em alguma pedra rúnica, em alguma inscrição, ele vai receber esse título. Um viking. Saiu a viking. Estão entendendo? No século XIX houve essa confusão. Você começou a tratar um termo que é localizado, circunstancial, virou sinônimo de povo, de cultura, de etnia, é o chamado uso étnico. E hoje em dia pipoca na mídia. O exemplo que eu gosto é do Dick Brown, né? o Agar, o horrível. Você tem o pato viking, a casa viking, a mulher viking, todo mundo é viking. A filha é viking, a Helga é viking, todo mundo é viking. Né? Então, esse uso generalizado do viking, ele começou com os acadêmicos e depois ele foi para a mídia. Então, existe essa separação, porque o pesquisador mesmo, que conhece as fontes, que estuda, ele tem que ter esse cuidado, né? Ele vai usar o termo ao nórdico, assim, de maneira geral, que é falar genericamente essas populações da Alta Idade Média, né? Ele vai usar o termo nórdico, populações nórdicas, da Suécia, né? Sociedade nórdica da Dinamarca, ou então as etnias, né? Por exemplo, o danês, no caso da Dinamarca. Muito interessante, né? Saber que veio da academia primeiro. Talvez esteja mal acostumado, não sei, mas em geral eu ouço mais que um termo acadêmico acaba sendo mal interpretado fora da academia e usado amplamente de uma forma equivocada. E nesse caso não, nesse caso começou na academia já equivocado e depois consertaram, mas aí a coisa já estava popular. Os acadêmicos também pisam na bola, né? Claro, é uma acontece. coisa que tem que ser levada em conta. Muito, muito interessante. Então, tem mais a ver com um pirata do que com um povo. É mais uma função. É mais uma atividade, uma atividade. Uma prática que você tem circunstancialmente. Você é um fazendeiro, está lá, né, cuidando da plantação, de repente
tem alguns que convidam, vamos fazer o saque, aí vamos, aí sai de naviozinho, aí você vira um viking nesse momento. Volta, acabou. Se você volta lá para tua fazenda e toca a vida. Entendi. Tá no mudo, Léo. A gente fez um vídeo aqui no canal uma vez sobre o Ragnarok. E aí era um dia que eu tava muito inspirado, eu fiz muita piada nesse vídeo. E a gente tem aqui o hábito de brincar com algumas coisas, de fazer piada, né? Claro. Aí uma brasileira, quero deixar claro, foi uma brasileira, foi lá e comentou assim: vocês estão faltando com respeito com os meus antepassados vikings. E aí eu respondi: não sabia que seus antepassados eram piratas sanguinários e saqueadores. Desculpa de ofender esse tipo de ancestral que você tem. Ela não gostou. Por que será? Ô, Johnny, eles têm. A gente romantiza hoje a atividade viking, né? Por causa das séries e tudo. Mas eles eram piratas saqueadores, né? Eles iam para o lugar para matar as pessoas e roubar as coisas. É essa a historiografia que a gente tem dos vikings? Na verdade, veja, tem um momento inicial, o início da Era Viking, ele realmente existe essa questão dos saques e ela vai ser contínua, pelo menos por uns 2 séculos, né? Essas atividades. Né? A questão é que entre essas atividades acontecem outras coisas. Né? Acontecem outras coisas. A mesma pessoa que saqueia, muitas vezes ele pode ser comerciante, ou paralela a isso, existem nórdicos que são comerciantes, existe o processo de você, dessas sociedades, colonizarem, né, outras localidades não escandinavas. Né? Então, o processo é complexo. Os nórdicos eles não se dedicaram só à pirataria. Digamos assim, pirataria é o que vai deixar eles mais relevantes num certo contexto, para algumas fontes, né? para algumas regiões da Europa. Mas, de maneira geral, você tem outros tipos de atividade. Né? E esse processo de colonização ele vai ser bem complexo, né? Vai ter grupos nórdicos que vão se dirigir para o leste, né? Fundando o que depois vai se formar a Rússia, né? Que são os russos, suecos, né? Então, a base do que hoje se chama Rússia, né? Naquela região. Vão ter os colonizadores que vão fundar Dublin, na Irlanda foram nórdicos que fundaram. Existe a região danesa, né? Da Inglaterra. Grande parte da Inglaterra foi colonizada por nórdicos, inclusive a influência do línguas nórdicas, línguas escandinavas no inglês é muito forte. Existem os grupos que vão colonizar a Islândia, a Groenlândia, e ter alguns tipos de assentamento, um tipo de assentamento na América do Norte. Né? Então, a coisa complexifica. Né? Os grupos, por exemplo, grupos que foram para a Islândia, Groenlândia e América do Norte não eram grupos piratas. Não tinham atividade da pirataria. Né? Então, o problema é que a Escandinávia ela se torna tão complexa, com tantos elementos hoje em dia globais, né, na história desse período, que vai muito além do simples ato de pirataria, digamos assim. Existem outras coisas acontecendo concomitantemente. É claro que, como você falou, historiografia, para algumas fontes, para alguns países, isso é o que vai marcar e ponto final. Por exemplo, na França. A França nunca gostou muito dos nórdicos. Por quê? Tudo que foi produzido de história na França no século XVIII e XIX era a Ile-de-France, né? Era Paris que centralizava. Então, Normandia, para eles, é periferia, eles não estão nem aí com a Normandia. Normandia que reivindica esse passado dinamarquês, de colonização, mas a França como um todo vai pensar isso como uma coisa bárbara, invasores, não trouxeram nada de bom. Né? Os russos também, durante muito tempo, né, a controvérsia normandista, né, eles negaram esse passado escandinavo. Então, a historiografia tem essa questão também. Como é que é o teu olhar sobre essas populações, esses movimentos?
é variável, né? Conforme o momento histórico, é muito variável. E, Johnny, você está falando, você comentou sobre os daneses, por exemplo, e outros povos ali que a gente hoje chama de nórdicos. Mas existe alguma coisa que os unifica de alguma maneira? Por que a gente chama esse povo de nórdico? O que eles têm de comum? Eu costumo comparar muito os nórdicos com os gregos. Claro que não é a mesma coisa, mas eles têm alguns pontos em comum. Né? Porque os gregos, assim como os nórdicos, eles não tiveram império, eles não foram unificados. Né? Eles tinham muitas diferenças, né? Esparta e Atenas tinham rivalidade, né? Mas o que unia o grego como uma cultura? Primeiro, a questão da língua. Os nórdicos também. Então, eles partem de um padrão linguístico que depois vai se diversificar, vai se regionalizar, mas o nórdico antigo é o cimento. E aí cada região vai ter seu desenvolvimento. A religião e os mitos, principalmente os mitos, é outro cimento. O grego, de maneira geral, eles vão ter esses mitos como base. Né? O que vai acontecer é algumas regionalizações, em cada cidade está, mas é a mesma coisa com os nórdicos. É língua e mitos. São os dois grandes padrões de elementos em comum. E aí tem as diversidades regionais, né? Variações de rituais, de cultos. A indumentária, ela segue alguns padrões, mas ela também tem muito regionalismo, né? Porque, por exemplo, tem cidades como Birka, na Suécia, que é muito voltado para o Oriente, então a moda oriental também vai chegar lá, de Bizâncio, naquelas calças estilo pantalona, né? Então, quer dizer, se você vai para uma região, por exemplo, de Ribe, da Islândia, aí já vai ter diferenças também nessa questão de indumentária, por exemplo. Então, a cultura material ela tem uma base, mas ela também tem diversidade. Né? Então, são cidades. Mas há padrões também sociais, né? Como que era o modo de vida, principalmente no século VIII. Né? No século VIII, esse padrão inicial, a sociedade, as fazendas, essa necessidade de você sair em saques, expedições, eles tinham padrões comuns. Né? Além da língua, então, e dos mitos. E depois, cada região vai acabar tendo as suas próprias diversidades, digamos assim. Mas, inicialmente, é língua e crenças, para ser Certo. mais genérico. Se a gente olha, por exemplo, os celtas, os druidas, eles tinham também esse meio papel de ir por aí unificando. Tem alguma coisa parecida entre os nórdicos? Algum sacerdote que sai andando por aí? Alguma coisa assim? Não. Digamos assim, de maneira geral, o sacerdócio na Escandinávia antiga ou na era viking, como queira, ele não é profissional como no mundo celta. No mundo celta há referências que levavam 20 anos para ter uma formação. Né? O mundo celta tem uma hierarquia complexa, dos druidas menores até o arquidruida, né? Por exemplo, na Gália. Né? Então, essa complexidade institucional, hierárquica e educacional que os druidas tinham, eles tinham até conhecimento astronômico, né? Então, é uma coisa complexa. Não existia na área escandinava. Né? Não existia, digamos assim, esse profissionalismo sacerdotal. Né? Então, quem era sacerdote? Muitas vezes eram reis, eram mulheres de reis que viravam sacerdotisa. Era muito circunstancial conforme cada situação. Havia, claro, especialistas rituais, poetas que se tornavam especialistas rituais. Havia juristas, pessoas que codificavam e conheciam as leis, que também viravam sacerdotes. Né? Há uma palavra islandesa, o gold, né? Que se traduz muitas vezes como sacerdote, só que é um caso islandês. Como lá não tinha rei, porque os imigrantes noruegueses saíram
da Noruega e lá implantaram uma espécie de parlamento, né, primitivo, não tinha figura do rei. Então, lá o sacerdote ele encarnava aspectos políticos, jurídicos, legais, né? Então, era uma especificidade daquela região. Ele era mais um líder político que em algumas circunstâncias fazia rituais. Né? Então, o sacerdote na Escandinávia é uma coisa muito fluida. Ela não é tão objetiva e estruturada, por exemplo, como no mundo céu. Tanto é, eu não sei, vocês andaram dando curso de druidas, não sei se foi o Léo, né, uma live, tem alguma coisa de druida aqui no canal, que, por exemplo, os romanos, eles eram muito espertos. Quando eles começaram a conquista da Gália, aos poucos eles foram fazendo o quê? Eles foram eliminando os druidas. É um processo objetivo e consciente de eliminação dos druidas, porque eles viam nos druidas elementos da centralização dos povos daquela região, né? Cada tribo gaulesa. Então, era importante ter esse trabalho de extinção dos druidas, né? Para vocês perceberem, então, a importância que eles tinham na cultura celta, né? Não existiu nada equivalente na área escandinava nesse sentido. E foi tão... Esse ataque aos druidas foi tão sistemático, né? Que a gente tem um ataque à ilha de Mon, na Inglaterra, que era uma espécie de centro de formação dos druidas, né? Eles tinham a floresta sagrada na Gália, que é onde o arquidruida era eleito, mas era nessa ilha e chegou a ter uma legião romana chefiada por um dos grandes generais romanos da época, que era o Suetônio Paulinus, que invadiu lá e matou todo mundo. E aí ele não ficou satisfeito ainda, né? Que aí depois você tem outra legião que sobe para, se eu não me engano, a latitude 55, e lá tinha outros centros de formação astronômicos, druidas, e eles matam todos que eles encontram lá, e diz a lenda que a muralha de Adriano é construída naquela latitude justamente porque é onde os druidas tinham as escolas, né? Era comum destruir essa base religiosa, né? Depois a gente até vai ver isso acontecendo com os próprios nórdicos quando o cristianismo chega lá.